E agora eu tenho uma... Vamos botar uma coisa delicada, um assunto bem delicado. Quero que você fale um pouquinho disso, aí depois a gente volta um pouquinho para parte de educação física. Você é uma mulher nova, não vou perguntar a idade. Não, nem quis falar, não. Apesar que tem 20 anos de enfermagem, mas eu não vou tocar nesse assunto de idade. Mas faz o cálculo. Menor não pode exercer atividade. Você bota umas 20 em cima. Vamos falar assim, digamos que atualmente 39,10. Exatamente hoje, que daqui a 2 meses eu faço 40. Então, assim... Beleza. Então, você é uma mulher nova, mulher bonita. Queria que você falasse sobre, em geral, se você sofreu essa questão que a gente, infelizmente, existe. A galera, às vezes, querem tapar o sol com a peneira. E a gente sabe que isso existe. Existe e ponto. O que a gente faz, de que forma isso desenvolve? Cada um vai lidar de uma forma diferente. Beleza. O assédio. Então, assédio. O que eu costumo falar? Aí eu tô falando de todos. Essa parte do moral, da questão da hierarquia e tal. E até o físico ou sexual. Não saberia qual forma melhor falar sobre. Eu acho que, assim, tudo na vida é o que a gente se permite. A gente pode brincar, assim, vamos falar primeiro, digamos, de área hospitalar, assédio, tipo assim, físico, digamos, coisa do tipo. Pessoas, a gente lida, né, com homens e mulheres o tempo todo, horário de descanso, né, locais de descanso geralmente são no mesmo local. E assim, se você me perguntar assim, algum momento você já viu? Não, por quê? Eu acho que você se posicionar. Né? Eu, graças a Deus, posso te falar de coração, ninguém nunca me faltou com respeito, prefiro falar, me faltou com respeito nesse período todo, mas assim, é claro que às vezes a gente tem que dar um chega pra lá, falar um pouco mais áspero, mais firme, porque às vezes as pessoas confundem um pouco o brincar ali, né, com liberdade que você tá dando, e não é bem assim, né? E na questão do assédio moral, a gente sofre um pouco isso com relação aos médicos, né? Porque, infelizmente, essa foi uma coisa que me desanimou na enfermagem, né? Na assistência. Por conta disso. Por que o médico sempre tem que estar acima do enfermeiro? Tem que estar acima do técnico? Porque ele manda e a gente tem que abaixar a cabeça o tempo todo. Já na enfermagem do trabalho, não. Eu tô lá na unidade, se eu falar, olha, não vamos fazer isso, o GEPLAT, que é o gerente da unidade, ele vai respeitar a minha palavra. Porque eu estudei para aquilo ali. Se eu tô falando aquilo ali, é porque realmente eu tenho respaldo para falar. E já na assistência, a gente não tem isso. Entendeu? Então, assim, na assistência, eu observo que a gente sofre isso mesmo. Tipo assim, cara, graças a Deus, eu trabalho na unidade do trabalho com... Sempre vai ter um capenga, cara. Sempre vai ter um capenga, vai ter um diferenciado. Eu, graças a Deus, trabalhei com ótimos médicos, na maioria em si, botei no 80%, foram pessoas maravilhosas, tanto na UPA, no plantão de terça-feira, peguei uma galera boa. Nemo Rio também tem uma galera muito legal de trabalhar, uma galera que entende o que é equipe. Sim. Que ali, independente se a engrenagem não funcionar, né? Se a engrenagem não funcionar, o trabalho vai por água abaixo. Não funciona bem. Então, tipo assim, respeito a categoria dos caras, acho que realmente a valorização deles, ok, tá? A questão do... É um dos maiores salários de uma unidade. Então, acontece, realmente, parabenizo, reconheço, valorizo a categoria deles. Eles são unidos. Isso daí é muito legal. Só que aí no Brasil a gente tem um problema de cultura. Se eu não me engano, as duas atividades antigamente que eram bem valorizadas era advogado e médico, que era quem tinha dinheiro pagava os filhos para ir. Então, nessa cultura, veio de meu filho é doutor, que foi para fora do país, voltou com doutor, tal, não sei o quê, e aí voltaram. Então, criou essa cultura no Brasil, que são as duas mais valorizadas. No entanto, às vezes você vê um médico capenga, tá, que não é um bom profissional, mas se você chega e fala, Thiago, você é o quê? Não, sou enfermeiro. Bom, enfermeiro? Show. Doutor, o cara, bom ou ruim, vem cá. Exatamente. E aí, beleza. Mas o que acontece? Eu acho muito legal a questão da valorização deles. Merecem, estudaram para isso, tá? Abrem mão, muitas vezes trabalham de estudo de forma integral. Exato. Existe uma dedicação muito grande, existem muitos médicos bons e quero aqui mandar um abração
pra galera que fez minha cirurgia, tá? Show. Pô, São poucos que reconhecem, tá? não, os caras são excelentes, cara. E eu tive sorte, posso falar assim, em trabalhar com 80% da galera que trabalhou. Foi uma galera boa, uma galera que realmente chegava junto. Então, meus parabéns para eles, né, como categoria, tá? Tem algumas coisas que realmente sou contra. Sim, eu teve uma unidade que eu não vou falar, que acabei discutindo com um médico babaca. E aí, excelente profissional, mas como integrante da equipe, horrível. Desrespeitava a equipe, tá? Gritava com todo mundo. E no dia que gritou comigo, o tempo fechou. Entendeu? Então, para mim, foi um desgaste muito ruim, porque naquela época eu estava passando um problema emocional em relação a filhos e tal, pá. Então, para mim, eu já estava desgastado pelo momento que eu estava passando. Sim. E o cara veio gritar comigo. E aí, é um profissional show de bola. Mas agora, Pra como trabalhar integrante, não respeita a equipe, não valoriza a equipe. Onde foi, não vou falar que é, porque foi um lugar que eu gostei muito de trabalhar, entendeu? Foi, cara, um dos melhores lugares que eu trabalhei, tá? Mas a questão do convívio aí entre categorias, para mim, foi horrível. É por isso que eu digo, às vezes, é por isso que eu falo, nesses 20 anos, praticamente, de assistência, eu, assim, claro que eu passei diversas coisas. Então, e realmente, a questão do assédio, nesse sentido, eu já vivi inúmeras vezes, porque, assim, eu simplesmente eu tenho que pensar, é muito ruim você trabalhar e pensar assim, não, eu tenho um boleto para pagar, Não é, você não tá ali porque você é um bom profissional, tá ali porque você tem que abaixar a cabeça, porque você tem boleto para pagar. Porque se você for impor o seu profissionalismo ali, porque se você for falar um pouco mais firme, a unidade vai te mandar embora, porque vai dar credibilidade pro médico. Então, isso me chateia muito. Isso eu fico extremamente, assim, me deixa para baixo mesmo, triste, né? Por conta da gente não ter autonomia quanto a isso. Sim, mas e aí eu boto em xeque o seguinte: lá atrás a gente vinha no conceito que a enfermagem não tinha estudo. E aí foi, até que a gente começou a ter cursos técnicos, aí você teve enfermeiros com conhecimento científico. A partir do momento que a gente ganhou o conhecimento científico, acredito que era hora de empoderar. Isso. A enfermagem ganhou o conhecimento científico, que a partir do momento que a gente tem o conhecimento científico e tem lei que respalda, fala, se a parte técnica tá errado, não faça e acabou. Então, o que acontece? Eu já passei por isso como supervisão, tá? E no meu plantão, o que feria a parte técnica, o paciente vai ser transferido para não sei para onde. Para não sei o quê. Tem condições de a gente levar esse paciente? Paciente, tá assim, tá. Apresentou instabilidade, não sai da unidade. Não, mas que eu falo, quem manda? Você manda, nenhum técnico sai daqui. Ok, não vou botar paciente meu. Isso aí, não porque vou botar se paciente não meu. valorizar a equipe, o técnico ali como equipe, vai ficar só como mais um. Só que aí o que acontece? Aí a gente vem uma coisa. Aí teve um que falou pra mim uma vez assim, mas você bateu de frente porque você tem outro. Mas não é isso não, gente. A partir do momento que eu tenho conhecimento científico, fala, o paciente tá instável, não apresenta condições de transferência. Sim. Aí você vai falar, não, o paciente não vai. Não sei o quê. Beleza. E aí? O técnico é subordinado ao enfermeiro. O técnico não vai poder sair. Se eu disser não, como supervisão falar que não, o técnico não vai. E aí, qual profissional que vai sair? Isso aí. E aí? Mas é essa parada. É uma coisa de empoderamento. A lei me permite, tenho conhecimento. São sequências. A lei me permite? Ok. Tenho conhecimento científico? Porque acontece, não adianta eu bater de frente com outra categoria e falar, esse procedimento aqui, a minha equipe não vai fazer. Mas, não vai fazer por quê? E aí, não vai fazer por causa disso. Sim. A partir do momento que eu demonstro para outra categoria que eu tenho conhecimento científico, Sim. e que a lei... Que você está embasado por alguma coisa. E que a lei me dá respaldo, é aí que a gente vem. Sim. Às vezes tem muitos profissionais que falam, vou botar enfermeiro, porque é a categoria aí de hierarquia, né? Sim. Então, o que acontece? A partir que o enfermeiro tem conhecimento científico, e ele... Aí, cara, show de bola, tem conhecimento científico. A lei dá respaldo para ele. E agora ele vai bater de frente. Muitos se calam. Infelizmente. Nem tanto. Quando eu bati de frente com o médico nessa situação, e a enfermeira se resguardou. Na época eu estava trabalhando como técnico. Ela se resguardou. Quem me daria o respaldo
Quem me chefia imediata, que era ela. Ela se resguardou, eu bati boca com o cara e tal. No final, foi feito da forma correta. Sim. Que a nenhum momento fui contra a conduta do profissional, do prescritor em situação. Não fui contra o prescritor. Agora, o que acontece? Quem era para me dar respaldo se calou. Era e é o que mais acontece. E aí, o que acontece? Eu ouço muito e vejo muito isso. Às vezes, o técnico precisa de um respaldo do enfermeiro, aí o enfermeiro se resguarda, não entra. Aí, se quem é que, pela lei, que o técnico só faz os procedimentos com supervisão do enfermeiro. Quem é meu supervisor? Quem é minha chefia imediata? Quem é para me dar respaldo? Eu não compro a minha briga, irmão? Então, eu vejo muito isso. Eu, além de ver, existe a galera que reclama em relação a isso. Porque muitas vezes, o público não, tá? Mas você tem a galera que é contratada, você vê o hospital particular, é médico-cêntrica. Sim, total. Total, tá bom? Mas não tô falando mal, jamais a gente tá falando mal da categoria, tá, galera? É bom deixar isso muito bem claro, tá bom? A gente tá falando de conflitos que a gente tem dentro da unidade de saúde. Nada, respeito todas as categorias, respeito os profissionais, tá? Mas eu respeito a de todos, mas eu quero também isso com a minha categoria e com a minha pessoa, porque além da categoria, há um ser humano por trás. Sim, no entanto, se a gente não gostasse do que a gente faz, eu não estaria 20 anos, né, na profissão, já teria trocado. Sim, cara. Né, a gente não daria o sangue todos os dias ali para fazer o que a gente faz, para cuidar da melhor forma. Assim, eu sou do tempo, quando eu comecei como técnica de enfermagem, Thiago, tinha um enfermeiro pro hospital todo. Isso, um hospital enorme. Ela ficava só durante o dia. Eu trabalhava à noite. À noite não tinha enfermeiro. Era um fisioterapeuta pro hospital inteiro, só durante o dia. À noite não tinha. Tudo era o técnico que se virava. O técnico aspirava. O técnico quase faltava pouco entubar o paciente, porque assim, não tinha. Era real isso. Aí foi quando o enfermeiro começou a ganhar espaço. Depois veio. Mas até então, não tinha. Era o técnico. Era auxiliar, na realidade, eu fui auxiliar ainda.